Como todo mundo sabe, né, começou a gravação da aula, então todo mundo registrando a frequência aí no chat, por gentileza, para que a gente não perca. No mais, tudo bem, né? Então, vamos lá. Não deixem de registrar a presença no chat, por gentileza, por favor, não esqueçam, porque isso pode acabar prejudicando vocês, tá certo? Pessoal, vamos começar o nosso Kahoot de hoje. Nosso Kahoot de hoje é sobre funções. É um assunto muito importante dentro do campo da matemática, de maneira geral, e muito importante para a computação de maneira mais específica, certo? O nosso PIN é esse aqui, 380711, e eu agora vou compartilhar aqui a tela para ficar mais interessante a nossa interação, certo? Opa, tá chegando gente. Herbert, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos aumentar aqui o som do Kahoot. Poder ouvir a musiquinha do Kahoot também. Pronto. Vamos entrando na sala do Kahoot. A gente poder trabalhar, né, rápido hoje. Opa, tá chegando mais gente. Seja bem-vindo, Júlio. Júlio, seja bem-vindo. Pessoal que chegou agora, não esqueça de registrar a presença aí no chat, por gentileza. Eu encontrei um plugin para o Meeting que vai evitar esse protocolo de toda vez que começar a gravar, pedir para vocês registrarem. Esse plugin, ele baixa a lista de pessoas que estão participando da reunião, certo? Obrigado, Mariana. Fico muito feliz em saber que vocês gostam desse momento do Kahoot. Bom? Estou operando, Júlio. Não se preocupe, não. A gente vai esperar você. Gente, o PIN é 81807... Opa, 0711. Anotou aí, Júlio? Deu certo entrar? Ah, que bom. Beleza. Aí o Júlio César entrou. Gente, todo mundo conseguiu entrar? Todo mundo, né? Beleza, 18. Ainda está faltando gente. Vamos dar só mais um instantinho para ver se mais alguém entra. Acho que não vai mais entrar, não. Vamos lá, começar. Nosso Kahoot de hoje são somente 5 perguntas. O assunto é muito tranquilo também. O segundo tempo da aula eu vou, mais uma vez, trabalhar algumas demonstrações, que é o foco que eu estou tentando me concentrar nesse semestre. Trabalhar com vocês muito a questão de demonstrações. Gente, vamos lá, começar. Funções. Primeira pergunta, um quiz. Em uma função f de x, em que x de x para y, né, os conjuntos x e y são, respectivamente, então vejam bem, a abordagem que a gente está usando de funções nesse estudo nosso é uma abordagem muito voltada para a teoria de conjuntos, certo? Então essa está muito fácil para todo mundo acertar. Bom, cuidado que tem cascas de banana nas opções. E observem, show de bola, a maioria acertou. Vamos ver aqui o que é que o pessoal... ainda bem que nenhuma pessoa marcou a opção vermelha, né? A opçãozinha do triângulo, que é contra domínio e domínio. Porque observem que na questão eu falo, né? Os conjuntos x e y são respectivamente. Então, essa expressão respectivamente podia ser era uma baita de uma casca de banana para vocês se confundirem. Bom, ei, professor. Oi? Você poderia só ler as alternativas, porque quem está pelo celular não consegue ver. Pronto, Keilo, eu vou ler as alternativas, né? Na próxima questão também lerei, tá certo? Desculpa não ter lido antes. Então, vamos lá. Primeira alternativa era contra domínio e domínio. Por que ela estava errada? Porque a questão, ela fala em respectivamente. Então,
Contradomínio e domínio não está incorreto porque fere a questão do respectivamente, certo? Eu troquei as posições. A segunda opção, que era o azulzinho, que é o losango, e que foi a opção que 4 pessoas marcaram, tinha assim, contradomínio e imagem. Então, aí estava completamente errada, porque, primeiro, pela questão do respectivamente, segundo, porque eu misturei conceitos. Então, contradomínio e imagem, né, não tem nada a ver com os conjuntos x e y dentro desse contexto da função. Lembrando sempre que o contradomínio, que é o conjunto y, né, ele tem como subconjunto o conjunto imagem, né, o conjunto imagem da função. Bem, dependendo do tipo de função, né, de uma determinada propriedade da função, o contradomínio também pode ser o conjunto imagem. Mas se não tiver, né, essa propriedade, certo? Significa o quê? Que o conjunto imagem ele é um subconjunto do contradomínio. Beleza? Entendido? Então, vamos lá para outra opção. Imagem e domínio. Então, mais uma vez, a mistura que eu fiz, né, na questão das opções. Valeu, Edson. Botou aí o link para aquele, certo? Então, a opção correta, domínio e contradomínio, está perfeito porque ela atende ao respectivamente, né, para poder, né, ser a opção correta. Parabéns aos 11 que marcaram. Tranquilo? Então, vamos lá, avançar. Eu vou aguardar um pouquinho, porque a Keila acho que está entrando ainda no carro, senão ela perde a próxima pergunta. Certo? Keila, quando tu tiver conseguido entrar, tu dá uma sinalização aí pelo chat, tá certo? Avisa aí pelo chat, ou abre o microfone, tá bom? Enquanto isso, a gente aguarda um pouquinho. Bem, gente, alguma dúvida com relação a esses dois conceitos, domínio e contradomínio? Esse conceito, apesar de ser extremamente básico, ele é de uma grande importância para você compreender bem, né, a ideia de função, né? Então, olhando assim para essa perspectiva, domínio e contradomínio, se a gente for simbolizar uma função através de grafos, né, nós vamos, e a gente usar um grafo orientado, né, nós teríamos setas partindo do domínio, né, em direção ao contradomínio, e a pontinha da seta seria tocando os vértices que estão no contradomínio, certo? E lembrando sempre, existem ocasiões em que apenas uma parte do contradomínio é a imagem da função. Mas, dependendo do tipo de função, todo contradomínio pode ser a imagem da função. Beleza? Gente, eu vou avançar aqui um pouquinho, certo? Para a gente já ver o nosso ranking. Temos aqui os nossos amigos Jander, Alessandro, Herbert, Vitor e Temson disputando aqui o top 5, né? Mas ainda é a primeira pergunta. Vamos lá, vamos avançar. Vamos lá. Meus queridos e minhas queridas, verdadeiro ou falso? O valor de f de x é completamente determinado pelo x, que é passado para a função. Veja bem, essa é uma sentença, que ela pode ser verdadeira ou falsa, é uma proposição, né? E essa proposição diz que o valor de f de x, ele é completamente determinado pelo x, que é passado para a função. Opção azul é verdadeiro, opção falso é a vermelha, certo? Aí está relativamente simples, mas eu acho que pode confundir alguns de vocês, certo? Não vou apostar que todo mundo vai acertar. Pode acontecer deslizes. Show de bola, maioria acertou, parabéns. Então, gente, vamos lá. O grande barato de uma função, né, como objeto matemático, é que o valor dessa função, ele realmente é completamente determinado pelo x que você passa para a função. Vocês aprenderam função no ensino médio, olhando função como expressões matemáticas, como a partir de uma álgebra, né, sempre passando números. Mas esse conceito de função, ele pode ser expandido. A gente pode olhar para uma função não somente como uma máquina que processa números, mas pode expandir bastante esse conceito. E como eu estava dizendo aqui da questão, né? Então, o valor da função, ele é completamente determinado pelo x, né, pelo valor que a função recebe. Ou seja, quando a gente estuda a função,
imediatamente a gente pode fazer uma associação com aquilo que a gente aprende lá no primeiro período, na disciplina de Introdução à Ciência da Computação, que é a questão do ciclo computacional, que é entrada, processamento e saída, né? Então, o x que a função recebe seria a entrada, a própria função f de x seria o processamento, e o valor que a função retorna para a gente é a saída, né? É tanto que o conceito de função é muito utilizado talvez em todas as linguagens de programação, se não todas, mas a maioria das linguagens de programação utiliza o conceito de função, implementa o conceito de função, certo? No segundo tempo, eu vou abordar com mais profundidade alguns aspectos da computação que lida com o conceito de funções, beleza? O segundo tempo tá muito massa. Vamos lá avançar, ver se houve modificações aqui no ranking. Opa, olha aí, os nossos amigos Tennyson e Pedro Eduardo subindo, né? Crescendo aqui no ranking, né? Mas ainda temos mais 3 perguntas. Vamos lá. Nova pergunta de quiz. Ó, presta atenção. Se para todo A e B em X, f de A é igual a f de B, implica A igual a B. Isso daí é uma propriedade de uma função. Essa função ela pode ser bijetiva, opção vermelha, ela pode ser injetiva, opção azul, ela pode ser sobrejetiva, opção laranja, ou ela é uma identidade, opção verde, né? Então, eu estou definindo ali uma propriedade de uma função que vai definir um tipo de função, né? Cuidado que tem casca de banana aí. Show de bola, a maioria função injetiva, né? Então, gente, quando a gente estuda função, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o que caracteriza uma função, né? Existe uma propriedade que caracteriza a função. Só que aí, né, a gente pode encontrar outras propriedades que vão caracterizar tipos de função. E uma dessas funções é a função injetiva, né? Então, vamos tentar recapitular aqui, porque isso foi dito no vídeo de pré-aula e no vídeo da aula do semestre passado também, que primeiro você precisa entender o que é uma função, né? Primeira coisa, uma função é uma relação, né? O assunto relações será um assunto que nós vamos abordar ainda nessa unidade de conhecimento, né? Mas eu já posso apresentar uma definição informal para vocês, né? Então, primeira coisa, saber que uma função é um tipo de relação. Toda relação é uma função? Não, mas toda função é uma relação, certo? E toda função é uma relação desde que ela satisfaça uma determinada propriedade. Que propriedade é essa? É aquela propriedade da questão que a gente viu anteriormente. Ou seja, que o valor da função está completamente definido pelo x que a função recebe. Ou seja, cada valor de x está associado a apenas um único valor, né, no contradomínio da função. Por exemplo, você passa um valor para uma função f de x, um valor 2, e esse 2 vai estar associado a um determinado valor. Você não pode, no caso de uma função, ela receber um valor e associar esse valor a mais de um valor lá no contradomínio. No segundo tempo, eu vou fazer uma revisão desses conceitos e vai ficar mais claro, tá certo? Bom, aí o que acontece? Quando uma determinada função, né, ela, para cada valor que ela recebe, ela associa no máximo pelo menos um valor do contradomínio, né? Ou seja, se eu passo um valor 2, ela vai associar um x' no contradomínio. Passo um valor 3, ela vai associar um x 2'. Ou seja, nunca eu vou ter um valor do contradomínio associado a mais de um valor do domínio. Então, isso caracteriza uma função injetiva, certo? Toda função é injetiva? Não, né? Existem funções que não são injetivas, certo? E aí é assunto para a gente discutir no segundo tempo. Beleza? Gente, vamos avançar aqui, né? Bom, só um breve comentário. 3 pessoas marcaram bijetiva. A função bijetiva é quando ela é injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Então, ela tem as duas propriedades, certo? Então, quando uma função tem essas duas propriedades, ela se chama bijetiva, ou bijetora, né? Dependendo do autor. A função sobrejetiva, que uma pessoa marcou, né? Ela tem uma propriedade bem diferente da função injetiva, certo? Na sobrejetiva, nós olhamos para o contradomínio, né? Então, nosso foco é o contradomínio. Então, numa função sobrejetiva, todo o contradomínio é a imagem da função, certo? Então, você vai observar que, numa função injetiva, eu posso ter uma imagem, né? Eu terei uma imagem da função que não é todo o contradomínio da função. Já na função sobrejetiva, aí sim,
todo contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, vejam que eu sempre estou tentando trabalhar com a ideia de conjuntos, né? Então, o conjunto domínio, o domínio da função é um conjunto, o contradomínio é outro conjunto, a imagem da função é um subconjunto do contradomínio, né? Numa função sobrejetiva, a imagem da função e o contradomínio são conjuntos iguais. Então, tudo aquilo que a gente estudou na parte de conjuntos, né, sobre conjuntos iguais, né, continência de conjuntos, tudo aquilo ali será utilizado por nós quando nós precisarmos trabalhar algum tipo de demonstração nesse campo das funções, beleza? Bom, identidade é uma função bem característica, bem específica, que é aquela em que se eu passo um elemento para essa função, ele me retorna o mesmo elemento, né? Então, vamos supor, eu passo o valor 1, o inteiro 1, para essa função, e ela me retorna o próprio inteiro. Então, isso é um exemplo de uma função identidade, certo? Vamos avançar aqui, ver se houve modificações. Opa, temos aqui nossa amiga Mari, teve a maior sequência de acertos, né? 3 respostas, parabéns, Mari. E houve mudanças aqui no nosso top 5, né? A disputa está bonita, certo? Mas vamos avançar que ainda temos mais 2 questões para definir o nosso pódio. O diagrama abaixo representa que tipo de função? Gente, presta atenção, eu dei spoiler dessa questão nos comentários anteriores, né? Veja bem, eu tenho aqui um diagrama, um conjunto A e um conjunto B, aí a opção vermelha, função objetiva, a opção azul, objetiva, a opção laranja, sobrejetiva, e a opção verde, identidade, certo? Peguei as mesmas opções da questão anterior, né? Aí, observem a imagem que ela mata a questão e também o comentário que eu fiz anteriormente, beleza? Show de bola, maioria acertou, função sobrejetiva. Opa, tá chegando gente aqui atrasada. João Davi, seja bem-vindo, não deixe de registrar sua frequência no chat, e como você chegou bastante atrasado, vai ter que pagar uma prenda no final da aula, você vai ter que abrir a câmera, né, e dançar para todos nós, certo? Bom que essas prendas nunca foram pagas, né? Eu apenas brinco. Boa, Júlio, beleza. João, registra tua presença, macho. Senão vai ficar ruim para mim. Gente, comentários aqui da questão. Bom, deixa eu mostrar novamente a nossa mídia. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Então, eu tenho aqui um conjunto A, tenho aqui o conjunto B. Todos os elementos do conjunto A, né, estão associados a algum elemento do conjunto B, certo? Ela não é uma função injetiva, por quê? Porque aqui, né, eu tenho um elemento do conjunto A, eu tenho 2 elementos do conjunto A que estão associados ao mesmo elemento do conjunto B, certo? Entendido? Opa, tem um erro aqui nesse gráfico, meus queridos. Tem um erro violento. Desculpa, olha, tem um erro muito punk aqui, certo? Ah, não, tá certo. Desculpa. Tá certo. Não tem erro nenhum. De repente, eu dei uma viajada aqui. Mas tá corretíssimo o diagrama. Então, vejam bem. Se eu passar os valores Rita e o valor Pedro para a função f, ele vai me retornar o quê? Ela vai retornar cinzento, certo? Isso caracteriza o quê? Caracteriza uma função sobrejetiva, certo? Ou seja, eu tenho valores, tenho um valor do domínio da função, né, da imagem da função, que está associado a 2 valores do domínio, certo? Se eu fosse representar essa função como um grafo, o que é que nós teríamos? No vértice, que simboliza o valor cinzento, nós teríamos um grau de entrada igual a 2, né? Então, lembrando da nossa primeira aula desse capítulo de relações, que eu falei sobre grafos. Então, eu posso representar funções através de grafos orientados, né? Então, nesse caso, num grafo orientado, que eu vou usar para representar uma função, os vértices terão graus de entrada, correto? Então, no caso de uma função sobrejetiva, o grau de entrada dos vértices pode ser maior do que 1. No caso de uma função injetiva, o grau de entrada dos vértices é, no máximo, 1, certo? Entendido? Beleza? Aí isso dá um espaço para quê? Para a gente pensar assim, bom, numa função injetiva, eu posso ter um vértice que não recebe, que tem grau de entrada 0, né? Se eu for representar como um grafo. Ou melhor, eu posso ter uma representação, como essa daqui, com diagramas de Venn, em que um elemento do domínio não está associado a nenhum elemento do contradomínio, certo? Beleza?
Então, nesse caso aqui, vocês estão observando, todos os elementos do contradomínio é outra característica que identifica uma função sobrejetiva ou sobrejetora. O domínio, aliás, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, são dois conjuntos iguais. Por quê? Porque o contradomínio vai ser o conjunto imagem vai ser o mesmo contradomínio. Aí, observe um outro detalhe que vai ser utilizado na nossa próxima unidade de conhecimento, que é a do pensamento quantitativo. Você vai observar que a quantidade de elementos do contradomínio em uma função sobrejetiva, ela é menor do que a quantidade de elementos do domínio, no caso de uma função sobrejetiva. Já na função injetiva, né, nós podemos ter uma situação diferente. Nós podemos ter que o contradomínio seja maior do que a quantidade de elementos do contradomínio, seja maior do que a quantidade de elementos do domínio, certo? Isso será um assunto muito importante, um detalhe muito importante, que nós vamos estudar somente na próxima unidade de conhecimento, que é o pensamento quantitativo, tá certo? Mas já fica para vocês se ligarem aí, beleza? Vamos avançar aqui para a nossa última pergunta, né? Nosso amigo Edson Filho bateu o recorde de avanço, show de bola. Temos aqui o Herbert assumindo a segunda colocação, o João Paulo e o Natanael também subiram no top 5, mas o Jander continua sendo o líder, né? Tá matando a pau, mas está coladinho aqui, o Herbert está chegando, tá fungando no cangote dele, como diria o sertanejo. Vamos agora para a nossa última questão, verdadeiro ou falso. Para provar que F é sobrejetiva, suponha F de A igual a F de B e mostre que A é igual a B. Veja bem, verdadeiro azul ou falso vermelho. Essa questão aí está um pouco complicadinha, certo? Ela não está muito simples não, porque eu estou trabalhando com uma determinada propriedade, já estou trabalhando também com a ideia de demonstração, certo? Então vejam bem, eu estou falando de função sobrejetiva, né? Show de bola, a maioria acertou, bacana demais, fico feliz. Então, gente, é falso por quê? Primeiro, porque esse procedimento de prova aí, você pode utilizar ele para começar a provar que uma determinada função f é injetiva, né? No caso de uma sobrejetiva, você deveria assumir algum valor do contradomínio, né? E verificar se esse valor ele está associado, né, a algum valor do domínio. A gente vai explorar isso melhor no segundo tempo, que eu vou trabalhar com mais calma com vocês com relação a demonstrações nas funções, tá certo? Bom, vamos aqui para o nosso pódio, né, final, ver quem foi o grande campeão, ou a campeã, né, vai aqui. Em terceiro lugar, temos nosso amigo Alessandro, show de bola, 5 de 5. Segundo, o Herbert, 5 de 5 também. E o grande campeão, Jander Lucas, surpresa, né? Mas quem ficou em quarto e quinto, João Paulo e Pedro, né? Parabéns a todos. Muito bem, eu acho que foi um carro muito, muito bom. Teve um índice muito baixo de erros nas questões. E, como sempre, olhem para esse momento, não apenas como um momento de diversão na nossa aula de matemática discreta, mas também como um momento para você fazer uma autoavaliação, certo? Entendido? Vamos ver aqui o nosso feedback do Kahoot. 0 perguntas difíceis, muito bem, a maioria dos jogadores respondeu todas as perguntas corretamente. Show de bola, parabéns, meninos e meninas. Show de bola. Gente, vou encerrar aqui a nossa apresentação, certo? E, ó, são 10h25 e, como vocês sabem, terminou esse nosso primeiro tempo de aula, nosso carrozinho. Vamos para o nosso intervalo de 10 minutos, tomar café, tomar uma água, né? E às 10h35 a gente está de volta. Vou deixar vocês com as musiquinhas no intervalo e já a gente volta, certo?